Olá pessoal, vamos ver os limites infinitos no infinito. Então vamos ver o comportamento das funções que quando o x tende ao infinito, elas vão também ao infinito ou menos infinito. Então vamos analisar aqui algumas funções potência, que no caso são as funções da forma x elevado a n, e vamos considerar aqui o n sendo 1, o n valendo 2, 3 e 4. Então vamos observar que quando nós temos a função y que é igual a x, no caso aqui o expoente é 1, aí nós temos uma reta, e quando o x tende ao infinito, observe que a minha função também ela vai para o infinito. Essa reta aqui ela leva a valores da função muito grandes, então o limite de x quando x tende ao infinito é o mais infinito. E quando x tende ao menos infinito, aí essa função aqui ela já vai para o menos infinito. Vamos agora para y que é igual a x ao quadrado. Então aqui a gente observa que quando o x vai para o mais infinito, a minha função aqui também ela vai para o mais infinito. E quando o x vai para o menos infinito, ela também vai para um valor muito grande, então ela vai para o mais infinito. Observe que quando o expoente é ímpar, ela vai ter um comportamento, o expoente par, aqui um outro comportamento. Aqui vamos ter y que é igual a x ao cubo, e observe que quando o x tende ao infinito, a minha função aqui ela vai tender a ter um valor muito grande, vai tender ao infinito. Então o limite de x ao cubo quando x tende ao infinito é o infinito. Agora quando o x vai para o menos infinito, aí a minha função aqui ela já vai tender para um valor menos infinito. Aí observe que aqui no caso o expoente é ímpar. E vamos para a função y que é igual a x à quarta, e aqui quando o x vai para o infinito, a função também vai para o infinito. Quando o x vai para o menos infinito, a função aqui ela vai para o infinito. Então observe que quando o expoente é par, aqui no caso x ao quadrado e x à quarta, o comportamento da função, quando o x vai para o mais infinito ou menos infinito, sempre ela vai para o infinito aqui. X à quarta, a mesma coisa. Quando o x foi para o infinito, a função aqui foi para o infinito. Quando o x foi para o menos infinito, a função também foi para o mais infinito. Agora, para os casos em que o expoente é ímpar, quando o x vai para o mais infinito, a função ela vai para o mais infinito, que nem aqui nesse caso e nesse caso. Agora, quando o x vai para o menos infinito, a função vai para o menos infinito. Então, de forma geral, nós vamos ter que o limite de uma função potência, aqui no caso o n valendo, o n sendo par, 2, 4, 6. Aqui, quando o x vai para o mais infinito ou menos infinito, o limite vai para o infinito. Agora, se o n for ímpar e ela for para o mais infinito, então o resultado do limite vai ser mais infinito. Agora, se o n for ímpar e o x for para o menos infinito, então o resultado aqui do limite vai para o menos infinito. Então aqui dá para a gente usar aquela regrinha, base negativa e expoente par, o resultado vai ser positivo. Agora, base negativa, expoente ímpar, aí o resultado aqui vai ser negativo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então vamos colocar, por exemplo, o limite de 2x ao cubo quando x ele tende ao infinito. Então observe que
Se a constante for positiva, o resultado aqui não vai ser alterado. Então aqui, quando o x vai para o mais infinito, aqui o x ao cubo também vai para o mais infinito. Então aqui o resultado desse limite é o infinito ou mais infinito, como preferir. Agora vamos colocar limite da mesma função 2x ao cubo quando x tende ao menos infinito. Então aqui observe que a base negativa é expoente ímpar, então o resultado vai ser negativo. Então a função aqui vai tender para o menos infinito. Um outro exemplo aqui, limite de 5x à quarta quando x tende ao infinito. Então aqui o resultado vai ser o infinito também. Observe que aqui quando o x tende ao infinito, o x à quarta também vai tender ao infinito. Esse 5 aqui ele não altera o valor do limite. E aqui vamos para um próximo exemplo. Limite de 5x à quarta quando x tende ao menos infinito. Aqui observe que nós vamos usar a regra base negativa em expoente par. Então o resultado aqui vai ser positivo. Vai ser mais infinito. Então essas constantes elas não alteram. É claro que elas vão mudar o sinal do resultado se elas forem negativas. Então se eu tiver menos 2, por exemplo, então o resultado aqui vai mudar o sinal, já vai ficar mais infinito. Se, por exemplo, fosse menos 5 aqui, então nós iríamos mudar aqui o sinal do mais infinito e ficaria aqui menos infinito. Então, com esses resultados aqui apresentados para a função potência e mais aquele resultado que já foi visto, que é o limite de 1 sobre x elevado a n, vamos considerar aqui um n, um número inteiro, quando x tende tanto ao mais infinito como ao menos infinito, esse resultado aqui vai ser zero. Então, utilizando esses resultados e mais esse resultado, nós vamos ver o comportamento das funções polinomiais. Então, vamos a um exemplo aqui de uma função polinomial. Então, vamos considerar o limite quando x tende ao menos infinito dessa função polinomial. E aqui nós vamos proceder da seguinte forma: nós vamos pegar aqui o termo de maior grau, que no caso aqui é x à quinta. Então, colocando o x à quinta em evidência, nós vamos ter limite. Então, aqui dentro do parênteses vai ficar 7. 7 vezes x à quinta, 7x à quinta. Aí menos 4. Aí observe que para eu obter x quadrado, x à quarta aqui, eu vou ter que dividir por x aqui. Então vai ficar x à quinta dividido por x, vai dar x à quarta, mais 3. Observe que para obter x ao quadrado aqui, eu vou ter que dividir por x ao cubo. Então vai ficar x à quinta dividido por x ao cubo, aí vai dar x ao quadrado. Observe que é só completar o que falta aqui para o expoente 5. Então 3 mais 2 vai dar 5, 1 mais 4 vai dar 5, e aqui vai ficar menos 1. Aí aqui no caso eu vou ter que dividir por x à quarta. Aí observe que x à quinta dividido por x à quarta vai dar x elevado a 1. E aqui vai ficar menos 4. Aqui para eu obter o menos 4, eu vou ter que dividir por x à quinta. Então vai ficar x à quinta vezes menos 4, vai ficar menos 4x à quinta. Eu vou cortar x à quinta com x à quinta e vou obter menos 4. Então, isso quando o x aqui ele tende ao menos infinito. Aí aqui nós temos um produto. Vamos aplicar o limite do produto, é o produto dos limites. Então vai ficar limite de x à quinta
quando x tende a menos infinito, vezes o limite dessa expressão aqui, 7 menos 4 sobre x mais 3 sobre x ao cubo menos 1 sobre x à quarta menos 4 sobre x à quinta. Isso tudo, né, quando x tende ao menos infinito. Então, esse primeiro limite aqui, limite de x à quinta, quando x tende ao menos infinito, observe que aqui é base negativa, expoente ímpar. Então, esse limite aqui ele vai tender ao menos infinito. Aqui vai tender ao menos infinito. Aí, vezes. Agora, esse limite aqui é o limite da soma e da diferença. Então, vai ser a soma e a diferença dos limites. Então, aqui a gente poderia resolver separadamente. Vamos resolver de uma só vez aqui. Então, esse limite, por exemplo, aqui, ele vai tender a zero quando x tender ao menos infinito. Aqui também esse limite vai a zero. Aqui vai a zero. Aqui vai a zero. E aqui é o limite de uma constante, que é a própria constante. Então, nós vamos ter menos infinito vezes o 7. E esse resultado aí vai ser o menos infinito. Observe também que nesse exemplo o comportamento do x à quinta, que é do maior expoente, é que prevaleceu aqui. Então, o comportamento de x à quinta quando x tende a menos infinito é menos infinito. E o limite aqui dessa função deu menos infinito. Então, observe que prevaleceu aqui o termo que tem maior grau. Vamos para um próximo exemplo. Então, aqui nesse exemplo, nós temos o limite dessa função polinomial quando x tende ao menos infinito. Então, aqui o procedimento é o mesmo. Então, aqui nós vamos ter limite de 3x à quarta mais 2x à terceira mais x ao quadrado menos 2. Aqui eu vou colocar o termo que tem maior grau. Então, eu vou colocar em evidência aqui o x à quarta. Então, aqui entre parênteses vai ficar 3, aí mais 2. Aí observe que para completar o 4 aqui vai ser o expoente 1, então eu vou dividir por x elevado a 1, que é o x. Aí mais 1, porque aqui no caso o termo é 1, que multiplica o x ao quadrado. Observe que para completar, para chegar em 4 aqui, eu já tenho 2, falta 2, então eu vou dividir aqui por x ao quadrado menos 2, e aqui a gente divide por x à quarta. Isso quando esse limite aí tende o x tende ao menos infinito. Então aqui vamos aplicar a propriedade que o limite do produto é o produto do limite. Então aqui vai ficar limite de x à quarta quando o x tende ao menos infinito vezes o limite dessa expressão aqui. E aqui quando o x tende ao menos infinito. Esse primeiro limite aqui ele vai ao mais infinito. Observe que aqui a base é negativa, mas o expoente é par, então o resultado vai ser o positivo. Agora aqui nesse outro limite, o limite da soma é a soma dos limites, então vamos ver cada caso aqui. Esse primeiro aqui vai a zero, esse aqui também a zero. Todos eles vão a zero, e aqui o limite da constante é a própria constante. Então, aqui nós vamos ter mais infinito vezes 3, e o resultado aqui vai ser o mais infinito. Observe que também coincide com o comportamento do termo de maior grau aqui. O limite de x à quarta, quando x tende a menos infinito, esse limite aqui vai para o mais infinito. Com esses exemplos, nós podemos tirar a seguinte observação. Num polinômio
quando x tende a mais infinito ou menos infinito, precisamos analisar somente o comportamento do termo de maior grau, pois este que vai predominar sobre os outros. Então, por exemplo, para calcular o limite dessa função polinomial, nós temos que analisar somente o termo de maior grau aqui, que no caso é o x à quinta. Então nós vamos analisar somente o limite de menos 3 x à quinta quando x tende ao menos infinito. Então aqui x à quinta quando x tende a menos infinito, ele é menos infinito. Então isso aqui vai para o menos infinito. E aqui o limite da constante é a própria constante. Então nós vamos ter menos 3 vezes menos infinito. E aqui vai ficar menos com menos vai dar mais aqui. Então o resultado vai ser mais infinito. Agora vamos ver uma função racional. Então nós já vimos que no caso das racionais a gente vai dividir o numerador e o denominador pela potência de x de maior grau do denominador. No caso aqui é x elevado a 1, então nós vamos ter limite de 4x ao cubo sobre x. Eu vou dividir os termos do numerador por x e do denominador também. Então vai ficar 4x ao cubo sobre x menos 2x ao quadrado sobre x mais 7 sobre x. Isso tudo sobre, agora vamos para o denominador, vai ficar 2 sobre x e menos 5x sobre x. Isso quando o x vai para o menos infinito. Vamos aproveitar para fazer as simplificações. Então aqui vai ficar limite, aí observe que x ao cubo sobre x vai dar x ao quadrado, então aqui vai ficar 4x ao quadrado. Aqui x ao quadrado sobre x vai dar x, então vai ficar menos 2x aqui. E aqui vai ficar, continua 7 sobre x. Isso tudo sobre, aqui vai ficar 2 sobre x. E aqui a gente simplifica, vai ficar menos 5. Isso quando x vai para o menos infinito. Aqui vamos aplicar as propriedades. Limite do quociente é o quociente dos limites e limite da soma é a soma dos limites. Mas vamos aproveitar já para adiantar alguns passos. Então vamos calcular esse limite desse polinômio quando x tende a menos infinito. Então observe que o termo de maior grau aqui é que vai predominar. No caso aqui nós vamos ter uma potência com expoente par. Então o resultado vai ser positivo. Então aqui para esse polinômio nós vamos ter o resultado do limite como sendo mais infinito. Aqui quando x tende a menos infinito, esse limite aqui vai para zero. Esse aqui também vai para zero. E aqui o limite da constante é a própria constante. Então aqui nós vamos ter infinito mais zero aqui vai dar infinito sobre menos 5 aqui, já que esse limite aqui foi para zero. E esse resultado aí vai dar o menos infinito. Já que eu estou infinito dividido por 5, vai continuar sendo infinito, só que no caso aqui vai ficar menos infinito por causa do sinal da constante. Nas funções racionais, o comportamento do limite ele também vai estar associado aos termos de maior grau. Então vamos ver aqui a seguinte observação. Então numa função racional, quando o x tende ao mais infinito ou menos infinito, precisamos analisar somente o quociente do termo de maior grau no numerador dividido pelo de maior grau no denominador. Então, por exemplo, se eu tenho esse limite aqui dessa função racional, então o que eu tenho que analisar é a divisão do termo de maior grau do numerador, que no caso aqui é
3x à terceira, e o de maior grau no denominador, que aqui é 2x à quarta. Então aqui nós vamos analisar somente isso, limite de 3x à terceira sobre 2x à quarta, quando x tende ao infinito. E aqui nós podemos simplificar, então vai ficar 3x à terceira aqui, simplificando com x à quarta, nós vamos ter x aqui no denominador, 4 menos 3 dá 1 aqui. Então nós vamos ter limite de 3 sobre x quando x tende ao infinito. E observe que aqui esse limite ele vai valer zero. Observe aqui que o grau do numerador é menor que o grau do denominador. E o resultado do limite foi zero. Vamos para um próximo limite aqui. Então vamos analisar aqui os termos de maior grau no numerador e denominador. Então aqui o 4x à terceira é o termo de maior grau no numerador e 3x à terceira o de maior grau no denominador. Então aqui nós vamos ter limite de 4x à terceira sobre menos 5x à terceira, quando x tende aqui a menos infinito. Então vamos fazer as simplificações. Então aqui nós podemos cortar x à terceira com x à terceira, já que o x está indo a um infinito. E aqui nós vamos ter limite de aqui menos 4 quintos, quando x tende ao menos infinito. E é o limite de uma constante, vai dar a própria constante. Então, o resultado desse limite é menos 4 quintos. Observe que quando o grau é igual no numerador e denominador, o resultado do limite vai ser o quociente aqui entre os termos que multiplicam, no caso aqui o x à terceira, numerador e denominador. Agora vamos para esse outro exemplo, e aqui o termo de maior grau no numerador é o 5x à sexta e aqui no denominador é o 3x ao quadrado. Então nós vamos analisar o limite de 5x à sexta sobre 3x ao quadrado quando x tende ao infinito. Aqui vamos simplificar, então vai ficar x à sexta simplificado por x ao quadrado vai dar x à quarta. Então aqui nós vamos ter limite de 5x à quarta sobre 3. Isso quando x tende ao infinito. E observe que esse valor aqui vai para o infinito. E nesse exemplo nós notamos que quando o termo de maior grau do numerador for maior que o termo de maior grau do denominador, o resultado é que vai para ou mais infinito ou menos infinito, vai depender da análise do polinômio. Obrigado por terem assistido, até a próxima.